Muito boa tarde a todos. Nós estamos novamente no canal Ciência com o Grupo Mário Schember e nós temos a honra, esta tarde, de entrevistar o professor Romualdo Luiz Portela de Oliveira, professor aposentado da USP, e nós vamos conversar sobre o seu trajeto de carreira científica. Muito boa tarde, professor Romualdo. Boa tarde, Manuel. É um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos começar, né, com a primeira pergunta. Professor Romualdo, onde o senhor nasceu? Eu nasci em Amambai, na época era estado do Mato Grosso, agora é estado do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Não é aquele pedaço do Mato Grosso que já foi Paraguai, né? Ele sempre foi Brasil, mas esteve ali bem fronteira, enfim. Na época era quase Paraná. Hoje já se desmembraram alguns municípios ao sul. A Mambai está mais distante do Paraná, mas na época era quase fronteira, quase divisa, né? O pessoal fala. E o senhor pode nos relatar quem são seus pais, as origens dos seus pais, dos seus avós, bisavós? Claro. Bom, o meu pai era cearense e ele é do interior do Ceará. Nos anos 50, ele foi para o Rio e ele trabalhava como assessor parlamentar na época. Depois ele foi funcionário do INSS. E minha mãe é do Mato Grosso do Sul. Ela é filha de fazendeiros, fazendeiro da erva mate, né? E o meu avô materno mandou minha mãe e meus tios estudarem no Rio. E eles se conheceram no Rio, se casaram e foram morar em Amambai. Meu pai, na época, trabalhava como... Eu não sei se existe ainda essa função, é coletor federal, né? Ele era da Receita Federal, mas era... Eu acho que era numa época que não tinha concurso, porque teve uma época que ele foi transferido, né, para Mato Grosso, para Ponta Porã, e aí ele pediu demissão e nós nos mudamos para Bauru, no interior de São Paulo. Eu tinha, na época, primeiro ano eu fui para Bauru com 9 anos, e quando eu tinha 10 anos, minha mãe e minhas irmãs foram morar lá, e aí a ideia era que eu e minhas irmãs pudéssemos estudar. E, de fato, foi uma oportunidade importante. Eu fui para Bauru, fiz o 4º ano primário, depois o antigo ginásio, né, e o ensino médio em Bauru. E aí, quando eu entrei na universidade, eu fui para São Paulo. E, enfim, meus pais mudaram-se para lá e lá viveram muitos anos, depois mudaram para Ubatuba, onde eles faleceram, já faz mais de 10 anos. Certo. E o senhor pode nos contar sobre as suas primeiras escolas hoje, né, chamado ensino fundamental, ensino médio, antes de entrar na universidade? Sim. A minha primeira experiência escolar foi no que, na época, se chamava Jardim da Infância, né? E os meus pais me colocaram numa escola batista que tinha em Amambai, que eu detestava, porque a gente usava um saiotinho, né? Parecia uma sainha, e eu achava aquilo o fim da picada. E, enfim, eu fiz a pré-escola lá, e na época era o Jardim da Infância, né? E aí, quando entra no ensino primário, eu estudo numa escola pública em Amambai até o 3º ano. E aí, no 4º ano, eu já fui para Bauru, e no 4º ano e o ginásio eu fiz numa escola privada que tinha sido dos irmãos laçalistas. Os irmãos laçalistas já tinham saído, eles tinham saído há pouco tempo da coordenação da escola, e a escola estava, então, sobre a direção do clero secular, clero diocesano, né? E foi lá que eu fiz o ensino, terminei o ensino primário. Na época tinha ainda o exame de admissão, eu fiz o exame de admissão,
e fiz o ginásio, e, de toda maneira, toda a educação nesse período foi orientada pelos irmãos lassalistas, né? Ao final do ensino do ginásio, né, eu prestei um vestibulinho, na época que chamava, para um colégio técnico que tinha de uma fundação educacional de Bauru, que tinha uns cursos técnicos, e eu fiz o curso técnico de eletrônica. E essa fundação educacional de Bauru não existe mais, ela depois se transformou em Universidade de Bauru e, posteriormente, foi incorporada à Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista. Mas, no período que eu fiz, ainda era uma fundação municipal. E, bom, eu fiz o vestibular e comecei fazendo a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né? Eu fiz 3 anos de engenharia. Eu fiz o curso quer dizer, eu estava fazendo o curso de engenharia química quando eu resolvi desistir, e aí eu já estava, nesse período, interessado nos temas de educação, e aí eu fui fazer uma análise dos currículos dos diferentes cursos da universidade, porque eu falei, depois de 3 anos aqui, eu não vou ter paciência para voltar para um primeiro ano de pedagogia e voltar. Então, eu fui ver onde é que eu me formava mais rápido. E eu me formava mais rápido na matemática, mais do que na química, mais do que na física, apesar de ter feito muitas disciplinas de física e matemática e química, porque na matemática, além dos cursos de matemática, eu aproveitava os cursos de física que eu havia feito, inclusive como na matemática, na ocasião, tinha disciplinas na área que você podia eliminar, né, que eram optativas dentro da área, e, portanto, eu eliminei mais rápido, e aí eu fui para a licenciatura em matemática. E também teve outra vantagem, como eu tinha passado no vestibular de engenharia, o vestibular de licenciatura em matemática era menos exigente, então eu podia fazer a transferência, não precisava fazer nenhum exame seletivo e etc. No final do curso, quer dizer, no último ano do curso de matemática, eu prestei também o curso de economia, que na época na USP se permitia. Eu fiz um ano, equivalente a um ano, eu fiquei uns 2 anos na economia e devo ter concluído o equivalente a um ano. Mas logo depois que eu terminei o curso de matemática, eu fiz o processo seletivo para o mestrado. E aí, quando eu entrei aí eu já no mestrado na educação, quando eu entrei no mestrado, eu não consegui compatibilizar a economia, o mestrado em educação e eu trabalhava, né, eu dava aula na rede de educação básica, então eu desisti da economia e fiquei só com a docência e o mestrado, né? Uma curiosidade, pelo menos eu não conheço, em relação a cursos de pedagogia no Brasil, quando eles foram instituídos, porque nos outros países não se tem essa especificação pedagogia, né? O senhor sabe me dizer? Alguma coisa. Eu vou falar da USP, que eu acho que ele acompanha os cursos de formação de professores do Brasil, historicamente, foram cursos de ensino médio, né? As antigas escolas normais. E assim existiu em São Paulo, o famoso Colégio Caetano de Campos. Era um colégio estadual que formava professores. Quando a USP foi criada, também é uma coisa curiosa, porque depois o primeiro trabalho acadêmico com o qual eu me envolvi foi auxiliar numa pesquisa sobre a USP. E eu estudei a história da USP e acabou sendo uma coisa muito interessante para a minha formação. Quando eles criaram a USP, isso estava muito mal resolvido, quem iam seus alunos. Então, eles instituíram a USP em 1934, e com os professores estrangeiros que fizeram tiveram alguma visibilidade na imprensa da época, foram muito festejados, e eles davam conferências. E estas conferências eram acompanhadas pela elite paulista, né? Mas que não estavam interessados em se formar e tal. Então, logo depois da instituição da USP, houve uma crise, porque a universidade não tinha alunos.
E aí, uma das a universidade, particularmente a Faculdade de Filosofia, né, que seria, no projeto da USP, o coração da universidade, porque os cursos profissionais, né, o de engenharia, o de direito, o de medicina e o de agronomia, já existiam, já tinham seu alunado. Mas a faculdade de filosofia não tinha alunos. E aí, para resolver esse problema, eles incorporaram o Colégio Caetano de Campos, quer dizer, os cursos de formação de professores, à universidade. Então, digamos assim, o primeiro impulso de alunos que a Faculdade de Filosofia, que naquele projeto original era o coração da universidade, teve, foi esta incorporação dos alunos do Caetano de Campos. E lá, um dos departamentos era o departamento de educação, que formava professores, e assim se manteve, né? Ele formava professores, então teve uma certa um aumento, né, da exigência de formação para aqueles professores. De toda maneira, o grosso do professorado do Estado continuou sendo formado nas escolas normais, mas você já tinha, então, uma formação de professores em terceiro grau. Quando teve a reforma universitária em 68, a USP, e depois com os protestos estudantis de 68, a crise, enfim, a radicalização da ditadura, o projeto de reforma universitária, se resolveu dividir a faculdade de filosofia. Por quê? Porque todo o centro da contestação política na universidade vinha da faculdade de filosofia. Então, nesta ocasião, que na verdade vai ser no Estatuto de 71 da USP, é que se divide a faculdade de filosofia, aí se cria o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Matemática e a faculdade de Educação, né? A faculdade de filosofia foi, digamos assim, diminuída em termos de tamanho, enfim, foi desmembrada e tal. E o departamento de educação da faculdade de filosofia vira a faculdade de educação. Então, digamos assim, a trajetória na USP é essa. E aí, com a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que passa a exigir que a formação inicial do professor da educação básica seja o ensino superior, aí se generalizaram os cursos de nível superior de formação de professores. E praticamente desapareceu a formação de professores em nível médio. Então, digamos assim, do ponto de vista histórico, é um fenômeno extremamente recente. E é recente também porque só mais recentemente é que nós expandimos o acesso ao ensino superior, ainda que fundamentalmente privado, que permitiu que você formasse professores em número suficiente para que essa exigência, né, do exercício profissional na educação básica pudesse ser satisfeito com profissionais de nível superior. Não é essa, nem hoje ainda isso é verdade, né? Quer dizer, diminuiu muito o número de professores em exercício que tem o nível médio, mas você ainda tem um número razoável de professores que não tem formação nenhuma para a educação. Né? Nos outros países é um desdobramento dos cursos, né? de específicos, né? Por exemplo, na física, você tem a formação do professor de física e assim por diante. Aqui acabou se desenvolvendo um modelo um pouco diferente. Né? Bom, por isso que eu gosto de conversar com quem conhece, que em particular, não entendia e quando é que houve, né, Uhum. essa denominação de pedagogia, que eu, claro, conhecia a escola normal, mas eu não sabia quando na história que entrou realmente um curso superior chamado de pedagogia. Para o E resto do Brasil eu interessante. também não sei, viu? Agora você me levantou uma Ah, questão, mas eu sei a sim, trajetória disso na USP, que foi muito marcante para o estado de São Paulo, mas para o resto do Brasil eu confesso que eu não sei. sim. Provavelmente deve ter seguido um caminho bem parecido. É provável. Aqui em Belém nós tínhamos, né, uma escola normal bem famosa, fica logo ao final da principal avenida aqui, que é Presidente Vargas, e depois realmente se extinguiu, mas o curso, acho que de pedagogia, deve ter uns 50 e poucos anos, então, assim, não, não, Coincide não mais ou é, menos com a reforma de 71, né? De 68, na verdade, né?
Isso é mais ou menos por aí, já deve ter iniciado aqui, mas não sei se já tinha esse nome ou se era formação de professores, não tenho esse conhecimento, mas é bem interessante essa questão, né? Aham. E o senhor falou também, né, do seu estudo sobre a criação da USP, né? Eu, pelo menos de conhecimento, tenho um documentário muito interessante, né, sobre a criação da USP, está até no YouTube, né, acessível, e eles tratam com vários professores, e, por exemplo, a física, como o senhor falou, a turma existia, era uma turma de 20 alunos, pequena, mas saíram de lá físicos extremamente hábeis, professor Mário Schemberg, Uhum. o, vários professores da época que, pelo italiano, né, o Carini e outros italianos que vieram, né, a convite, né, do matemático, eles inauguraram na Faculdade de Filosofia, né, o curso de Física, e tinha um laboratório de criação, Uhum. uma sala embaixo, então era bem precário, mas eles conseguiram fazer isso, e também era esse caminho, né, veio o professor Levi-Strauss, né, que é o Sim, sociólogo, então sim. ele inaugurou também essa parte de sociologia, antropologia, né, no Brasil, na USP. Então, essas áreas aí eles estavam bem servidos, né, com E é interessante isso daí, a história, a fundação da USP é realmente muito interessante, porque era um projeto da burguesia paulista derrotada em 32. Então, o brasão da USP é Ciência Vinces, né? A ciência vencerá. E no decreto de fundação, eles escrevem que São Paulo, derrotada pelas armas, vencerá pelo conhecimento. E a outra peculiaridade é que o Teodoro Braga era o diretor da faculdade, da Escola Politécnica, que foi incumbido de ir à Europa contratar os professores que viriam aqui. Como nos anos 30 já tinha a polarização que depois vai dar na Segunda Guerra Mundial, a orientação era o seguinte: na área de humanidades, só franceses. Não contratar alemães e italianos. Os alemães e italianos vieram para a física, a matemática e etc. Né? Inclusive o Gleb Vataguin, né, que depois foi para a Unicamp, é uma pessoa muito importante, não era francês. Os franceses vieram para as humanidades, né? Então veio o Lévi-Strauss, veio o Bombardier, veio o Frédéric Moreau, que é um historiador importante depois na corrente dos análises, enfim, vieram intelectuais muito importantes que depois, quando voltam para a França, vão ser referência nos seus campos em nível mundial, né? E isso, de fato, deu uma injeção no desenvolvimento científico brasileiro muito grande. Né? verdade. É por isso que nos outros estados provavelmente se seguiu algo parecido em É relação à provável. pedagogia, Uhum. que a ideia, né, principal da criação da USP foi essa de manter a hegemonia científica e intelectual do país, né? Então eles conseguiram realmente fazer isso até hoje, né? Na América Latina, né? A maior universidade e Eu acho que tem mais outros 10 aqui. fatores. Acho que tem outros fatores, mas esse é muito importante. Eu acho que tem uma coisa na fundação da USP que é muito curiosa. Quer dizer, como eles justificavam que ia se criar uma faculdade de filosofia para ser o centro da universidade, né? E eles diziam que eles queriam criar uma escola dedicada ao saber desinteressado. É interessante essa história, né? Quer dizer, o que é o saber desinteressado? É o que não tem uma aplicação prática, que as escolas profissionais já tinham. Você já tinha uma escola politécnica, você já tinha uma faculdade de medicina, mas você tinha que ter uma escola que articulasse o conjunto do conhecimento. E, nesse sentido, era uma valorização da ciência básica, né? Porque a ciência básica, ela não, digamos assim, ela não tem compromisso imediato com a aplicabilidade, né? Ela tem um compromisso com o desenvolvimento do conhecimento, né? Se vai ser aplicado ou não, é uma questão que vai se resolver depois, né?
aliás, na história da física, mais da matemática, né? É muito, muito comum isso, né? Quer dizer, tem problemas que são resolvidos que resolvem problemas matemáticos. Se você perguntar para o cara que desenvolveu aquilo se tem alguma utilidade, ele fala, resolve esse problema. A utilidade eventual é descoberta depois, né? Professor, o senhor poderia nos falar a respeito do seu interesse inicial, né? Ou pelo menos a escolha da matemática, e depois o interesse pela parte da educação? O senhor pode nos falar? Sim. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu estava muito interessado em mexer com questões ambientais. Por isso eu escolhi a química, né? Quando eu entrei na universidade, quando eu cheguei na química, né, porque o primeiro ano na Politécnica, quando eu fiz, era um curso básico, né? E você só ia escolher a carreira depois, né? Então, só no final do primeiro ano que eu fui para física, para química. Quando eu fui para química, eu descobri que quem fazia pesquisa sobre poluição eram os professores da física. Aí eu até fui atrás para ver se eu conseguia me vincular a uma iniciação científica, acabei me vinculando a uma iniciação científica na própria engenharia química. Mas eu entrei na universidade em 77. Então, isso também tem impacto, né? Porque 77 foi o ano das primeiras manifestações estudantis de massa contra a ditadura. E aí eu comecei a participar do movimento estudantil e eu falei assim, não estou interessado nisso, né? Eu comecei a ficar muito interessado pelas questões de educação, de política educacional. E aí, em 79, quer dizer, já ao longo do terceiro ano, eu falei, não vou ficar aqui, né? Vou para a educação. Estou mais interessado mesmo nas questões de educação. E aí já não era de ensino, era de política educacional, né? E aí, como eu te falei, eu fui ver onde eu ganhava mais tempo, né? Para me formar, para poder ir já direto na pós-graduação para a educação. E aí era a matemática. Então, nesse sentido, a matemática foi uma passagem, né? E na educação, aí sim eu tive uma trajetória que, digamos, até descobrir exatamente o que eu queria, demorei. E algumas coisas eu nunca abandonei, né? Porque no começo eu estava muito interessado no debate, que é um debate muito forte nos anos 60, da relação entre educação e desenvolvimento. E por isso, depois, meu envolvimento com a economia da educação, que é como esse debate aparece de um ponto de vista científico, né? E aí, quando eu entrei na universidade, na pós-graduação, meu primeiro projeto era estudar a reforma universitária de 68, particularmente nessa questão da educação e desenvolvimento. Só que na ocasião que eu entrei, digamos, às vezes eu falo isso para os meus alunos, eles ficam abismados, né? Eu entrei no mestrado em educação e, na ocasião, a gente tinha que fazer 9 disciplinas. Então, a gente ficava mais ou menos... A gente tinha 3 anos para fazer as disciplinas. Era uma outra graduação, né? Eu fiz em 2 anos e meio, mas eu que não vinha da área da educação, quer dizer, fiz uma boa atualizada, né? Uma boa formação inicial na prática de temas educacionais. E quando eu estava no mestrado, o professor Luiz Antônio Cunha, que na ocasião era professor da Universidade Federal Fluminense, defendeu sua tese de professor titular, que depois virou livro, a Universidade Reformanda, né? Quando eu li o texto dele, eu falei, o que eu vou fazer além disso no meu mestrado, né? Falei, não tem mais nada o que falar sobre essa questão da educação e desenvolvimento no debate da reforma universitária de 68. Aí eu falei, aí na época a gente estava perto da Constituinte, né? A Constituinte estava já anunciada. Eu falei assim, então eu vou procurar este debate na Constituinte de 45, né? Que era a Constituinte anterior. E aí mudei o tema e fui estudar a Constituinte de 45. E aí a outra surpresa, o debate sobre educação e desenvolvimento não existiu na Constituinte de 45, né? Essa é uma temática que vem depois. Então, quando eu fiz, e o meu mestrado acabou sendo sobre o debate educacional na Constituinte de 45, acabei discutindo outras questões, né?
e particularmente a questão do ensino de religião na escola pública, que foi o grande debate em 45, né? Na verdade, depois eu descobri que esse foi o grande debate educacional nas constituintes brasileiras, 1991, 1934, 1946, e, em certa medida, em 88 também, que, digamos, a nossa separação Estado e Igreja nunca foi muito bem resolvida, né? Então, digamos, eu tinha um interesse em educação e desenvolvimento, que eu mantive, eu acho que é uma temática que eu estudo ainda, mas que, digamos, na minha vida concreta, ela é uma questão que eu retomo muito tempo depois, porque quando eu vou para a Constituinte em 46, não é esse o tema que emerge. E o senhor pode nos falar sobre os livros, né? Se tem livro na sua infância ou mesmo que instigaram o senhor na parte científica, seja em pesquisa em educação, o senhor pode nos falar? Eu acho que o interesse por educação é mais tardio. Provavelmente depois de eu ingressar na universidade. Na minha infância, eu gostava muito de história, eu era um bom aluno de história, e o que me valeu umas coisas interessantes, porque eu era um cara que eu estava me preparando para os cursos de exatas, mas sabia bastante história, o que, para efeito de vestibular, por exemplo, sempre foi um handicap, né? Uma coisa que me favoreceu. Marcante, certamente tem muitos livros na minha adolescência, mas tem um autor que eu li a obra inteirinha dele quando eu tinha 12 ou 13 anos, que foi o Jorge Amado. Meu pai tinha comprado a coleção completa dos livros do Jorge Amado e eu lia furiosamente os livros dele. Foi um autor que me marcou muito. Depois, aquelas coisas que a gente lê no ensino, lia, né, no ginásio, Machado de Assis, os clássicos brasileiros. Mas Jorge Amado certamente foi um autor marcante da minha adolescência. Né? E os livros de história. Eu gostava muito de ler livros de história. Quando eu entrei na universidade, aí certamente, talvez o primeiro contato mais sistematizado com a área de educação, eu tive com um livro da Bárbara Freytag, que fez um sucesso no final dos anos 70, chama Estado, Escola e Sociedade. E, inclusive, para fazer a crítica, hoje é um livro que a gente poderia dizer que é datado, né? Mas foi uma boa porta de entrada. E aí, quer dizer, aí por conta do movimento estudantil, isso antes até de entrar na universidade, eu já tinha lido bastante Marx, já tinha lido a história da Revolução Russa, enfim, eu já tinha uma formação marxista razoável, já tinha lido bastante, então isso me ajudou muito quando eu fui apesar de vir da matemática, ir para a área de educação, como eu não fui para a área de ensino, isso fez muita diferença. Certo. E o senhor já comentou sobre o seu mestrado, mas o senhor pode nos falar quem foi o seu orientador e no doutorado, aonde foi e qual o seu orientador? Sim, eu fiz o mestrado e doutorado na Faculdade de Educação da USP. O meu orientador de mestrado foi o professor José Carlos de Araújo Melchior. O professor Melchior foi pioneiro no Brasil nos estudos de financiamento da educação. Ele tem toda a sua trajetória, foi em financiamento da educação, e ele certamente, até os anos 80, quando surge uma nova geração de pesquisadores na área, ele foi o maior pesquisador brasileiro sobre financiamento da educação dos anos 70 e 80, certamente. E isso me levou também a conhecer mais de financiamento e tal. Só que quando eu terminei o mestrado, o professor Melchior estava se aposentando. E aí ele me falou que eu tinha que procurar um outro orientador. Bom, aí tem um episódio intermediário que é importante. Né? Eu comecei o mestrado em 83 e em 84 eu fui aprovado ainda como mestrando, porque na época em São Paulo ainda se admitiam nas universidades públicas, quando não houvesse doutor disponível, se admitiam ainda mestrandos.
Então, eu fiz um concurso para a Unesp de Araraquara. E fui aprovado, e o concurso lá, por alguma confusão que eu já não me lembro, o concurso foi anulado. Fizeram outro, eu prestei e passei de novo. Só que eu fiz isso ao longo do ano de 84, e eles demoraram quase um ano para me chamar. Tinha sido aprovado, mas aí por alguma burocracia qualquer. Quando o contrato finalmente saiu, foi em abril de 85. Logo depois que eu assumi na Unesp como professor, abriu um concurso na USP. E eu fiz, e logo em seguida fui aprovado. Então, eu fiquei oficialmente na Unesp, eu fiquei por 3 meses como professor, né? Eu até fiquei um pouco mais, porque quando eu pedi demissão, não podiam contratar ninguém no meu lugar, enfim, eu tomei posse na USP e pedi uma autorização na USP para duplicar a jornada, então eu fui contratado na Unesp como palestrante, eu fiquei 6 meses dando curso que, na verdade, constava como palestras, porque eles não podiam contratar ninguém no meu lugar. Mas então eu comecei a dar aula na USP em 85, como, na época, a denominação era auxiliar de ensino, né, na carreira, então ainda como mestrando. Então, quando o professor Melchior se aposenta, eu já estava no departamento de administração escolar, e aí uma colega topou ser minha orientadora, a professora Lisete Regina Gomes Arelaro. Então, ela foi minha orientadora do doutorado, e aí, enfim, foi minha amiga, se tornou minha amiga para a vida toda, né? Assim como o professor Melchior, mas o professor Melchior se aposentou muito cedo, né? Ele se aposentou, eu creio que com menos de 60 anos, enfim, e aí nós perdemos o contato, né? Ou tínhamos contato mais esporádico. Mas a professora Lisete, mesmo depois de se aposentar, continuou nativa, a gente se manteve em contato a vida toda, né? Professor, e o senhor tem algum colega ou cientista ou educador que o senhor admira, e aqueles que ganharam certa fama, né, na ciência, que o senhor chegou a conhecer? Olha, eu tive. Eu diria que a maior influência que eu sofri foi do professor Celso Beisgel, que era professor da Faculdade de Educação, depois foi seu diretor, foi pró-reitor de graduação da USP e tal. Eu acho que o professor Celso teve uma influência muito grande em modelar um tipo de análise da educação no Brasil que é muito importante. Então, ele certamente foi a pessoa que mais me influenciou academicamente. O professor Celso tinha sido orientando, o mestrado dele originalmente foi orientado pelo Florestan Fernandes, nos anos 60 ainda. E ele desenvolveu uma análise da expansão da rede de ensino no estado de São Paulo, que consegue articular, eu acho, de uma maneira muito, muito arguta, a articulação entre a demanda popular e a resposta política das elites políticas, que eu acho que permite a gente compreender como se deu a expansão dos sistemas de ensino no Brasil. Quer dizer, ele fez um estudo original para São Paulo, e depois alguns orientandos dele continuaram, né, e desenvolveram estudos que eu considero seminais para a gente compreender o desenvolvimento da educação no Brasil, né? E os outros dois, que são pessoas que eu li ainda na graduação, que depois se tornaram meus amigos, são o professor Luiz Antônio Cunha, que eu já citei, que tem uma série de trabalhos que foram absolutamente impactantes para a minha formação, mas certamente o primeiro trabalho dele, o Educação e Desenvolvimento Social no Brasil, que ele publica em 75, um texto que vale sempre a pena ser visitado, e depois, mais recentemente, os estudos dele, abrangentes, sobre laicidade do Estado, ensino de religião na escola pública, enfim. E o professor Carlos Roberto Jamil Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi, curiosamente, ele foi da minha banca de
de doutorado, livre-docência, titular, enfim, me acompanhou muito, para os estudos sobre direito à educação, né? Então, eu diria que esses três são as maiores influências que eu tive do ponto de vista de formação no Brasil. Externamente, tem vários autores que foram muito importantes, né? O Bourdieu é um autor muito importante, Marcel Craé, um belga que vive na Suíça, é muito importante para os estudos de qualidade e democratização do ensino. Aí tem uma quantidade muito grande de estrangeiros, mas do ponto de vista de colaboração, o professor Steve Cleese, da Universidade de Maryland. Eu estive, pelo menos em 2 períodos grandes, fazendo pesquisa na Universidade de Maryland, colaborando com o professor Cleese. O professor Cleese foi por 2 vezes professor visitante no Brasil, né? Então, ele foi professor visitante na Federal da Bahia, depois na Federal do Rio Grande do Norte, fala português, enfim, é uma pessoa que conhece a educação brasileira, e eu acho que hoje ele é uma pessoa, está com 80 e tantos anos, mas ainda está nativa, ele é uma referência nos estudos críticos de educação, né? E outra pessoa com quem eu colaborei, que eu acho que tem uma contribuição primorosa para o campo de estudos que eu tenho, é o professor Licínio Lima, da Universidade do Minho, em Portugal. Também vem sempre ao Brasil, agora está aposentado, foi o primeiro catedrático de administração escolar em Portugal, né, na pós-revolução, e que tem algumas contribuições absolutamente originais ao campo de estudo ao qual me dedico, né? Esses seriam certamente as referências que eu mais utilizo. Em relação aos seus trabalhos, pessoalmente, né, para o senhor considera os principais que o senhor acha que tem relevância para a sua área? Quais foram os seus trabalhos? Bom, isso também é uma curiosidade, né? Eu sou meio diletante, né? Eu me dediquei a várias coisas diferentes, né? Porque eu tenho colegas que conseguem estudar a vida toda um tema só. Meu guarda-chuva seria muito grande, né? Então eu passeei por vários assuntos, mas eu diria que eu destacaria 3 trabalhos que eu acho que abriram campos de estudo importantes. O primeiro é o meu doutorado. O meu doutorado, ele foi o primeiro trabalho no Brasil que estudou a efetividade da Declaração do Direito à Educação na Constituição de 88. Né? Não existia trabalho que analisasse isso. E o que é essa efetividade? Eu fui analisar ações na justiça contra o poder público para garantir o direito à educação. Porque você tem na Constituição que a educação é direito de todos, dever do Estado, etc., mas você verificava, e verifica ainda hoje, mas naquela época pior ainda, que não era verdade. Então eu falei, mas se a lei permite, vamos ver se tem processos contra o poder público. E, de fato, eu encontrei vários processos, porque naquela época já havia um certo movimento, esses movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que estavam patrocinando ações contra o poder público para garantir o direito à educação. Esse trabalho ele é pioneiro em pelo menos 2 sentidos. O primeiro é o primeiro estudo sobre a ação do sistema de justiça na política educacional. Depois eu orientei, por exemplo, eu peguei, na época eu consegui, não estava nada informatizado, eu tinha que contatar ir atrás, né, de quem sabia de processos contra o poder público. Eu levantei 23 casos, né, Brasil afora. Anos depois, quando eu orientei um trabalho de doutorado, uma aluna minha fez um estudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí já estava tudo informatizado, ela conseguiu 500 casos. Né? Quer dizer, era outro mundo, né? O meu era a idade da pedra, né? Que a gente tinha que ir atrás. Ela entrou no sistema do tribunal e conseguiu tudo. Né? Então, digamos assim, esse campo, né,
do recurso ao sistema de justiça para a garantia do direito à educação, o trabalho pioneiro no Brasil é o meu doutorado, e que depois abre um campo de estudo que hoje está bastante desenvolvido. Como uma consequência disso, eu acho que tem um outro debate que tem um texto, quer dizer, é o meu texto de maior impacto, né, um texto de 2005, que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, em colaboração, na época ela era minha orientanda, hoje ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Gilda Cardoso de Araújo. O artigo chama A Qualidade do Ensino, uma nova dimensão do direito à educação. Por quê? Porque naquela ocasião nós já vislumbrávamos que, digamos assim, o debate sobre vaga estava teoricamente vencido, né? Ou seja, você já tinha os instrumentos jurídicos para garantir o acesso para quem estivesse fora da educação obrigatória, né? Dever do Estado, etc. E, portanto, já não existia mais debate jurídico sobre aquilo, né? Quer dizer, o debate jurídico que existia na ocasião era como forçar o poder público a garantir o direito à educação de quem estava excluído da escola. Mas, juridicamente, não existia mais questões. Mas existia uma questão que existe até hoje, que era o seguinte: a qualidade do ensino é parte do direito à educação. E isso não estava resolvido. Quer dizer, não está até hoje, porque até hoje nós não temos instrumentos jurídicos de ir à justiça para garantir uma educação de qualidade, não no que diz respeito aos aspectos objetivos, né? Ou materiais, vamos dizer assim. Por exemplo, dá para a gente discutir se uma escola tem condições de funcionamento ou não tem, né? Sei lá, eu peguei um caso ainda no meu doutorado, que era uma ação no Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro, de uma escola que o esgoto estava a céu aberto, o refeitório estava caindo, enfim. Obviamente, isso não tem condições materiais de funcionamento da escola. Portanto, é muito simples uma ação para dizer o seguinte: as crianças não podem frequentar uma escola assim, tem que reformar o prédio, tem que ter condições de funcionamento adequadas, etc. Então, essa parte material, nós debatemos qual é o tamanho do comprometimento material do Estado, né? E aí tem todo o debate do custo aluno-qualidade. Quer dizer, tem que ter um gasto mínimo por aluno que garanta a qualidade do ensino, né? Nós não atingimos isso, não temos acordo sobre qual é essa qualidade, esse gasto mínimo que tem que ser, mas, digamos, equacionado, o problema está. Agora, a qualidade do ensino é muito mais do que isso. E isto a gente não conseguiu resolver, né? Então, por exemplo, você tem uma abordagem sobre qualidade que vai discutir custo, que você tem que ter um gasto mínimo, ou você vai discutir o seguinte: qualidade é ter um determinado resultado nessas provas sistêmicas, que também é uma dimensão de qualidade, mas nenhuma das duas dá conta de tudo. Então, hoje nós não temos uma definição de qualidade que expresse uma qualidade de ensino que possa ser exigida na justiça. E, portanto, do ponto de vista jurídico, permanece o problema, né? Porque se a lei diz que todo mundo tem direito a um ensino de qualidade, nós temos que ter capacidade de dizer qual é a qualidade a que todos têm direito e que, portanto, eu possa exigir na justiça. Então, digamos, esta foi uma temática que eu persegui durante muito tempo na minha vida acadêmica, continua sendo uma questão. Eu orientei alguns trabalhos muito importantes sobre isso, mas esse texto de 2005, que é o meu texto com maior impacto, eu acho que equaciona esse debate. Não responde, porque essa é uma questão que ainda não foi resolvida na pesquisa em educação no Brasil. E o terceiro é um trabalho mais recente, que foi publicado em 2013, que é dos estudos sobre desigualdade, né? Por quê? A temática da desigualdade emergiu na educação brasileira nos últimos 20 anos e se reconheceu a existência de grupos historicamente prejudicados, né? Quer dizer, negros, em alguma dimensão mulheres, pessoas com deficiência, enfim, né?
E, de alguma maneira, isso tem sido respondido com políticas de cota e, portanto, algumas delas até com muito impacto. Quer dizer, por exemplo, se você pega a política de cotas, teve um impacto muito grande na mudança do perfil das universidades, etc. Mas nós não conseguimos resolver a seguinte questão. Quer dizer, você identifica que tem grupos sociais que são discriminados pelas práticas escolares e que, portanto, você teria que ter políticas para matizar essa discriminação, mas a gente estuda pouco o seguinte: como é que se produz esta desigualdade? No seguinte sentido, né, pelo menos do ponto de vista do discurso, as escolas não dizem, nossa ação é para ser preconceituosa contra negros, ou contra mulheres, ou contra qualquer grupo vulnerável. Mas, na prática, ela é. Então, entender a dinâmica interna das escolas, né, e do nosso sistema educativo, que gera, que produz ou reafirma a desigualdade de origem, é uma questão importante. Então, eu tenho um trabalho de 2013 que estudou as desigualdades intraescolares, né? Quer dizer, ou seja, eu acho que nós temos uma etapa de pesquisa em educação que tem que abandonar, eu tenho que ir além do simples denuncismo ou da simples constatação. Isso nós já sabemos que existem grupos discriminados no sistema escolar. Negros, os mais pobres, as mulheres é mais complicado, porque os negros e os mais pobres são excluídos até do acesso e do sucesso. As mulheres, no nosso caso, não, né? O sistema de ensino superior tem mais mulheres do que homens. Então, digamos assim, o preconceito contra as mulheres está nas práticas, eventualmente numa seletividade por tipo de ensino. Quer dizer, então é mais complicado mesmo. Digamos assim, a discriminação com as mulheres na educação brasileira é mais matizada do que é a discriminação contra, por exemplo, negros ou indígenas e os mais pobres, que essa é muito evidente, né? Então, a gente estudar quais são as práticas escolares que reproduzem a desigualdade de origem e não combatem esse processo, me parece que é uma questão importante. A gente tinha feito um primeiro estudo, que é esse de 2013, depois a gente continuou com alguns estudos, mas aí nós tivemos muito prejuízo com a pandemia, né? Nós tínhamos projetos em andamento que tentavam fazer mais estudo de campo e isso não foi possível. E aí, nesse inteirinho, eu me aposentei e, digamos, ficou mais uma questão em aberto. Mas esse trabalho de 2013 seria o terceiro que eu destacaria. Certo. Bom, professor, como eu lhe falei, eu tenho um conhecimento bem básico. Eu fiz física de licenciatura, né? Eu tenho um conhecimento bem básico da educação, mas assim, o meu interesse e provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu vou lhe perguntar se o senhor consegue, a primeira coisa, né, sintetizar uma questão que é do meu interesse, só que eu não consigo entender, que eu não tenho os dados. A universalização do ensino, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né, ocorreu ao longo dos anos no Brasil, e eu queria que o senhor tentasse, né, sintetizar para a gente, primeiro, né, os percentuais de investimento ao longo desses anos, né, como é que foram crescendo investimentos municipais, estaduais e federais da União, e também percentuais como criação de escola, o número de matrículas, o quanto foi aumentando. Uhum. O senhor pode fazer uma síntese? Posso. Não sei se vai ser muito simples, mas consigo. Olha, eu vou pegar um esquema que tá nesse trabalho de 2005 e que é curioso, porque tem algumas coisas que a gente estuda no Brasil e que a área de educação, só uma observação de rodapé, a área de educação no Brasil é muito menos internacionalizada do que a física, por exemplo. Então, a circulação da bibliografia internacional entre nós é muito pequena. Então, eu me espanto que tem alguns trabalhos feitos no Brasil que foram
feitos sem o conhecimento de determinadas produções internacionais que já existiam e, bom, chegaram a conclusões muito parecidas, né, e que é muito interessante a gente observar. Mas, basicamente, eu poderia dizer para você o seguinte, que a gente pode entender a história da educação, o desenvolvimento do sistema escolar no Brasil em 3 dimensões, em 3 momentos. Um primeiro momento é o momento em que o grande elemento de exclusão da escola é a falta de escola. Então, vou te dar um exemplo. No passado, quer dizer, nos anos 30, 40, ainda que você pudesse ter na cidade em que a pessoa morava uma escola primária, né, não tinha ginásio. Né? Além de tudo, para entrar no ginásio, na ocasião, você tinha que fazer o exame de admissão ao ginásio. Se você não passasse, você não entrava no ginásio. Né? Então, por exemplo, era muito comum, e eu vi isso na minha cidadezinha, lá no interior do Mato Grosso, que o número de escolas primárias era muito maior que o número de ginásios. Né? Então, o que acontecia? Nem todo mundo ia ter vaga no ginásio. Então, num primeiro momento, o grande problema da educação brasileira foi expandir a oferta. E, portanto, a grande política educacional era construir escolas. Isso perdurou até meados dos anos 70. Aí, o que aconteceu a partir dos anos 70? Começou a se perceber que nós estávamos construindo escolas e, portanto, aquela exclusão que existia anteriormente de não ter escola para todo mundo, passou a ser uma exclusão que se produzia dentro da escola. Então, só para você ter um número, que eu acho que é 2 números, né, que eu acho que são acachapantes. Em 1990, nós tínhamos 36 milhões de matriculados no ensino fundamental, quer dizer, na primeira ou 8ª série da época. Só que a população de 7 a 14 anos, que era a população que deveria estar na escola fundamental, era de 28 milhões. Então, o que aconteceu? A gente tinha 8 milhões a mais de matriculados no ensino fundamental que não deveriam estar ali, já deveriam estar no ensino médio. Então, quando a gente começou a se dar conta disso, a gente começou a perceber que a reprovação era um grande mecanismo de exclusão da escola. E é por isso que, nos anos 90, você começa a ter sistemáticas políticas de combate à reprovação. Por quê? Porque a reprovação não resolvia um problema, que era o não aprendizado, e que acabava excluindo uma parcela da população, obviamente a mais pobre, os negros, da escola. Né? Então, nós começamos a implementar políticas de redução da reprovação para que a exclusão não passasse a acontecer dentro da escola. Como resultado dessas políticas de combate à reprovação, nós aumentamos as taxas de conclusão do ensino fundamental. Só que isso foi feito de uma maneira que não enfrentou o problema original, que era o não aprendizado. Então, o que começou a acontecer? Você começou a ter gente que digamos, progredia no sistema de ensino, mas não aprendia o que devia aprender. Quando se generalizaram os exames nacionais, se começou a constatar que uma parcela muito grande dos que chegavam ao 9º ano não sabiam o que deviam saber para estar no 9º ano. Sei lá, mais ou menos metade da população de 9º ano tinha proficiência de 5º. Né? Ou seja, já estava 4 anos atrasado. E, portanto, isto, digamos, se transformou num debate que foi traduzido no debate acadêmico sobre o debate em torno da qualidade do ensino. Quer dizer, nós tínhamos uma educação de baixa qualidade. E aí é curioso, quer dizer, não que não tenha gente fora da escola, mas, digamos, isso deixou de ser o grande problema. Se eu pegar em termos de números, se eu pegar, por exemplo, educação fundamental, nós temos 97%, 98% de matrícula líquida. Quer dizer o quê? Que praticamente 97%, 98% da população de 6 a 14 anos está na escola. Né? Portanto, tem 2% fora. Claro que é importante, porque isso dá, sei lá, 500, 600 mil
pessoas, é muita gente, mas, digamos, se eu levar em conta que, sei lá, só pegar um outro extremo, né? Eu pego que 50% dos que chegam ao 9º ano, o que vai me dar aí uns 7, 8 milhões de pessoas, não sabem o que deveriam saber, esse problema é muito mais importante do que o da falta de escola, né? Que é o do cara não ter acesso, ainda que ele deveria ter acesso, claro. Mas, digamos assim, se você pensar qual é o problema que afeta mais gente, é o não aprendizado. Né? E aí tem várias explicações de por que isso aconteceu. A primeira delas, e a mais simples, é a seguinte: nós fizemos a expansão do ensino sem expandir o gasto. Então, o que aconteceu? Aquela boa escola de antigamente, que era uma escola para poucos, e por isso que ela era boa, né? Ela vai se democratizar, mas ela vai se democratizar sem gastar mais. Então, você começa a pôr mais gente na mesma escola, é óbvio que essa escola vai se deteriorar. Deterioram-se os salários dos professores, as condições de ensino e etc. E, portanto, um dos grandes temas que a gente debate hoje, para quando vai discutir qualidade, é que sim, você tem que gastar mais em educação. Né? Porque as condições de funcionamento das nossas escolas não são compatíveis com as necessidades educacionais, estruturais, etc., da população que está dentro da escola. E é claro que existem fatores pedagógicos, né? Ou seja, a escola tem dificuldade de trabalhar com aquelas parcelas da população que ela sempre excluiu. Né? Quer dizer, aquele cara que ela reprovava porque não aprendia, né? Que deixou de ser reprovado e fica na escola, a escola não sabe trabalhar com essa população. Por quê? Porque é uma população com menos bagagem educacional. Quer dizer, hoje é muito comum, a gente que está na universidade sabe disso, que você tem alunos que são os primeiros das suas famílias que chegam na universidade. Quer dizer, são pessoas oriundas de famílias que não têm experiência escolar anterior, né? Eles são mais educados. Na média, hoje, um brasileiro adulto tem mais escolarização que seus pais, que tem mais escolarização que seus avós. É sinal de que o sistema escolar se abriu para a população. Mas, digamos, esta população traz dificuldades pedagógicas novas com as quais a nossa escola não aprendeu a trabalhar. E portanto, tem desafios pedagógicos também a serem enfrentados. Né? Então, eu diria que o maior desafio que nós temos hoje na educação básica é você garantir que todos os que estão na escola e que progridem na escola aprendam o que se supunha que deve aprender, o que se supõe que deve ser aprendido. Né? Portanto, aí nós temos um problema de qualidade, que tem várias medidas que têm que ser enfrentadas e todas elas complexas do ponto de vista político. E o segundo problema é um problema de desenho do sistema. Por quê? E aí eu vou para o segundo que eu ia te dar, que também expressa muita coisa. Em 1990, de novo, tem um trabalho muito importante feito por um físico e um estatístico, né? O Sérgio Costa Ribeiro e o Ruben Klein, que chama Pedagogia da Repetência. Eles desenvolveram uma metodologia de análise das estatísticas educacionais brasileiras, que eles chamaram de modelo Profluxo. E o que é a grande contribuição deles? Quando se analisava as estatísticas educacionais brasileiras na época, se fazia pelo método de coortes. Então, você falava assim, nós temos tantos milhões de crianças matriculadas no primeiro ano, tantas no segundo, tantas no terceiro, e assim por diante. Só que estes números não separavam aqueles que estavam na idade certa, ou seja, os que estão no segundo ano, na época, no segundo ano, com 8 anos, estão certos. Mas quem está no segundo ano com 9 ou 10 está errado. Ele já reprovou. Né? Então, eles desenvolveram uma metodologia estatística que conseguiu separar essas populações com os dados que tinha do IBGE. Na época, nós não tínhamos estatísticas educacionais tão sofisticadas e detalhadas como nós temos hoje. Então, o que eles constatam? Eles constatam duas coisas estarrecedoras. A primeira delas é a seguinte:
que de cada 100 crianças que entravam no primeiro ano do ensino fundamental na época, apenas 20 chegavam na oitava. Então, o que acontecia? A escola fundamental funcionava, o ensino fundamental, as 8 primeiras séries, funcionavam como um grande mecanismo de seleção. E o pior, os que chegavam na oitava série chegavam, em média, 11 anos depois. Ou seja, os que chegavam em 8 anos eram uma absoluta minoria, né? E eles calculam a probabilidade que era muito enlouquecedora, que era o seguinte: a probabilidade de um aluno que tivesse começado o primeiro ano chegar no terceiro era menor do que a probabilidade de um aluno que chegou no terceiro chegar na universidade. Quer dizer, o que eles constatam? Que os mecanismos de seletividade que existiam quando não existia escola, que obviamente tinha acesso àquelas populações mais afluentes, se transportaram para dentro da escola. Ou seja, uma parcela muito grande da população entrava na escola, mas não progredia ali. E aí, quando se combateu os processos de exclusão via reprovação, que diminuíram muito, mas a reprovação ainda hoje é muito alta, né? A faixa de 10% é alta, né? Mas a gente tinha reprovação no nível estratosférico. Só para ilustrar. Em 1990, 53% das crianças que cursaram o primeiro ano do ensino fundamental foram reprovadas. Ou seja, mais da metade das crianças reprovavam no primeiro ano. E, obviamente, isso era uma bola de neve, né? O cara que está com um ano atrasado, ele já não está adaptado na turma, ele reprova de novo, ele acaba caindo fora, né? E, então, digamos, esta população, que era mais pobre, mais negra, etc., é a população que permanece, mas não aprende. Então, digamos assim, eu brinco que os suspeitos são sempre os mesmos, né? O que não tinha escola no passado, depois entra, é o que é reprovado, é o que hoje não aprende, que é a população mais pobre, mais negra, mais indígena, enfim, né? Então, quando você destampa esse funil que era o ensino fundamental, né? De cada 100, só 20 terminam o ensino fundamental. Quando você abre isso, você tem uma pressão muito grande para expandir o ensino médio e logo em seguida expandir o ensino superior. Qual é o problema que isto gerou? Como nós nunca enfrentamos a questão da diferenciação da educação pós-média, os militares tentaram, né, com a profissionalização. Porque o que eles tentaram? Eles falaram assim, uma parte da população que termina o ensino médio tem que se profissionalizar para já ir para o mercado de trabalho. E não pressionar o ensino superior, que no nosso caso é fundamentalmente universidade. Né? Porque a universidade é um modelo mais caro, para você ter uma universidade de boa qualidade para todo mundo, isso é mais caro do que você atender esse aumento da demanda com cursos profissionais que teriam um custo menor, que era a ideia original dos institutos federais, que era uma boa ideia. Né? Só que, quando você equipara a jornada do professor das universidades de pesquisa com os professores do IFES, tudo se confundiu. Então, hoje tem IFES, os IFES basicamente têm cara de universidade, e nós não resolvemos esse problema da indiferenciação ao final do ensino médio. Né? E esse é um problema que nós temos que enfrentar. E hoje é mais complicado, porque hoje entrou EAD, entrou um monte de coisa aí no meio da conversa, a universidade está mudando muito e tal, quer dizer, tem uma série de debates que são historicamente novos. Mas, de toda maneira, eu diria para você que nós temos dois problemas muito complicados. O primeiro é da qualidade na educação básica. Quer dizer, como é que garantir a todos um aprendizado mínimo, e isso se expande para o ensino médio. E o segundo é como é que nós vamos resolver o dilema da escola para o trabalho. Né? Ou seja, como é que nós vamos profissionalizar a população brasileira, ou seja, dar a todos, ao sair do sistema de ensino, uma profissão que lhes garanta inserção digna no mercado de trabalho, mas que diferencie os tipos de demanda. Por quê? Porque, senão, o que nós temos? Que eu acho que é a situação que nós estamos vivendo. A resposta básica é expandir a universidade, só que você expande na canetada. Né? E aí você tem universidades que têm condições de ter pesquisa e universidades que não têm condição de ter pesquisa.
E, portanto, você continua diferenciando, só que de um jeito mais sacana, né? Porque supostamente todas são universidades de sociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, o que é uma ilusão, né? Se você pegar essas universidades novas, elas não têm condição de funcionamento como universidade de pesquisa. E o funcionamento da universidade de pesquisa é caro, porque exige investimento de longo prazo em formação de recursos humanos, infraestrutura e etc. Então, só para ter um exemplo, eu conheço bastante o sistema universitário no Brasil e fui professor visitante da Federal da Bahia, fui professor visitante na Federal do Pará. As condições de pesquisa na Universidade Federal do Pará não se comparam com outras universidades públicas no interior da Amazônia. É a mesma coisa no sistema federal em geral. Você tem determinados núcleos, hoje bastante deteriorados, mas que têm história de pesquisa, de investimento, etc., que têm condições de fazer pesquisa, outros não têm, exatamente porque não tem essa infraestrutura e, às vezes, até por interesse do público, que isso também é diferenciado, né? Então, eu diria que nós temos que equacionar esses dois problemas, né? E aí me espanta que o Ministério da Educação não enderece esses problemas como problemas centrais. Então, na verdade, a gente meio que reproduz o que vinha fazendo sem olhar como é que está mudando a realidade da educação brasileira e, portanto, trazendo problemas novos. Não sei se eu fui claro e falei demais, mas é essa a ideia geral com que eu trabalharia. Sim, eu estou gostando bastante, né, da conversa, porque estou aprendendo várias coisas que eu não tinha conhecimento. Estou conseguindo entender um pouquinho da questão da estrutura, né, da educação brasileira com a sua explicação. Agora, especificamente sobre o Fundef e o Fundeb, o que que o senhor pode nos falar? Olha, sabe aquela coisa que a gente começou a fazer o certo, mas ainda não chegou até o fim? Quer dizer, o que leva? Isso são a discussão do salário dos professores, mas o que leva o Fundef, digamos assim, de um ponto de vista mais estrutural, era o seguinte: no Brasil nós temos impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Portanto, os municípios e os estados têm condições financeiras diferentes. Vou te dar um exemplo. Vou dar dois exemplos para ilustrar o que eu estou falando. Por exemplo, você tem uma cidade como Santos. Santos, no interior de São Paulo, é a cidade que, na sua arrecadação total, tem o maior percentual de arrecadação do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é um imposto municipal. Então, o que acontece? Santos tem dinheiro próprio do município muito maior do que outros municípios brasileiros, portanto, Santos pode fazer política pública municipal independentemente das transferências governamentais, né? O ISS, que é outro imposto municipal, São Paulo e Rio arrecadam mais de 50% do ISS no Brasil. Portanto, você tem a grande maioria dos municípios que não tem IPTU, não tem ISS, eles não têm imposto próprio. Ou seja, eles dependem totalmente das transferências governamentais, né? Portanto, de partida, cada município no Brasil tem condições financeiras diferentes de financiar a sua educação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por razões históricas diversas, a expansão da educação básica no Brasil se deu de maneira muito diferenciada na distribuição de responsabilidades entre estados e municípios. Então, antes do Fundef, 80% das matrículas de ensino fundamental no estado de São Paulo eram estaduais. Enquanto que no Maranhão, 60% das matrículas no ensino fundamental eram municipais. Qual era a grande diferença? 60% de matrículas municipais no Maranhão significa que os municípios pobres do Maranhão arcavam com 60% das matrículas do ensino fundamental. É óbvio que não tinha condições de fazer isso.
né? Então, você tinha salários, na época, o salário mínimo era R$300, você tinha professores que recebiam R$15 por mês no Maranhão, Ceará, enfim. E o Estado tinha lá uma rede muito menor, que tinha condições melhores. Em São Paulo acontecia o contrário. Né? Como 80% da matrícula era estadual, os poucos municípios que tinham ensino fundamental atendiam muito poucos e tinham condições de ter escolas muito melhores. Então, deixa eu te dar um exemplo. Antes da aprovação do Fundef, São José dos Campos, só para pegar um exemplo concreto, gastava por aluno 3 vezes mais o que a rede estadual de São Paulo gastava por aluno no mesmo município de São José dos Campos. Então, acabava sendo um privilégio você ir para a escola municipal de São José dos Campos, que era uma escola que atendia muito menos gente, mas que tinha muito melhores condições de atendimento. Então, quando o Fundef vem, ele pega e faz o seguinte, ele pega uma parte do dinheiro que vai para a educação e bota num bolo, e todo mundo pega de volta proporcionalmente ao número de alunos que atende. Perfeito. Diminuiu bastante a desigualdade de condições de financiamento entre municípios e estados. Mas os impostos municipais e uma parte dos impostos transferidos que não entravam no Fundef continuavam gerando desigualdade. Né? E o outro problema que o Fundef gerou é que ele não previa financiamento para o resto da educação básica. Ele concentrava 60% dos recursos vinculados ao ensino fundamental. Então, não tinha financiamento para a educação infantil, para o ensino médio, para o ensino profissional, educação de jovens e adultos e tal. Então, quando vem o Fundeb tenta criar condições de redistribuir os dinheiros entre estados e municípios, estado e municípios, para toda a educação básica. Mas continua existindo, porque os estados tinham condições financeiras diferentes, os municípios, então, e os fundos, né, o Fundef, na verdade, são os Fundefs, porque são fundos estaduais. Para reduzir a desigualdade entre os fundos estaduais, tinha a complementação da União. Ora, se a complementação da União é pequena, a redução dessa desigualdade é pequena. Né? E assim nós vivemos até esse novo Fundeb, esse que aprovou em 2020. Esse aumentou bastante a complementação da União. Então, ele tem condições de reduzir ainda mais a diferença, mas continua existindo desigualdade. Né? Ou seja, porque como os impostos municipais não estão no jogo, só estão numa dimensão do Fundeb agora, mais recente, mas eles em geral não têm, então você tem municípios que têm muito mais dinheiro que outros. Né? E, portanto, você ainda continua tendo uma desigualdade nas condições de financiamento. Então, digamos assim, nós tínhamos a proposta, na época que se debateu o Fundeb, de uma complementação da União equivalente a 40% do montante do fundo. Nós conseguimos 23%, e era 10%. Então, aumentou bastante, mas aumentou muito, a menos do que você tinha para reduzir essa desigualdade. Você fala assim, ó, todo mundo no Brasil tem condições de financiamento das suas escolas em condições equivalentes. Não temos. Mas, digamos, esses fundos reduziram bastante isso daí, né? Então, assim, são boas políticas de redução da desigualdade, mas que tem problemas. Como tudo, né? Que você vai para o parlamento, você começa a ter choque de interesses, nem sempre sai tudo redondinho. Mas eu diria que, de um ponto de vista histórico, nós avançamos, né? Continuamos tendo desafios. Então, digamos assim, os mecanismos de financiamento que nós implementamos, podia ter outros, mas, enfim, optado deste jeito, nós temos avançado. Mas permanece, por exemplo, eu vou te falar, nós somos bem-sucedidos na redução das desigualdades, mas ainda permanece o problema do quanto você está dividindo. Né? Ou seja, mesmo aqueles estados que têm um valor por aluno, que têm condições de gastar mais por aluno, o que eles gastam ainda é muito menos do que precisaria. Né? E aí eu vou te pegar assim, o gasto básico da educação é salário de professores. Né? A Unesco soltou um estudo já há uns 10 anos
que faz uma análise comparativa do salário com poder paritário de compra dos salários dos professores. E o do Brasil é um dos menores do mundo, né? Então, digamos assim, você quer enfrentar o problema da qualidade na educação básica sem pagar salários decentes para os professores, não vai dar certo. Não vai dar certo por vários motivos. Primeiro, você não vai segurar os bons profissionais, porque os bons profissionais, se têm uma chance de fazer outra coisa, eles vão fazer, né? Então, nós temos nas redes públicas de ensino no Brasil um turnover de professores altíssimo. Professores de concurso são contratados, ficam alguns anos, quando eles têm condições de pular fora, né, ir para uma rede particular ou ir para fazer outra coisa, eles vão. E, portanto, você não fixa professor por muito tempo na escola, portanto, você não desenvolve projetos pedagógicos adequados, quer dizer, aí é a bola de neve, que não vai dar certo, né? E o segundo problema é que você não atrai bons candidatos para a tarefa de professores. Então, a gente tem alguns estudos, os dados não são muito amplos, mas tem alguns estudos que mostram o seguinte: faz estudo com um aluno que faz o Enem, se ele quer ser professor ou não. Aí você compara a nota média, que querem ser professores, com a nota média dos demais, é abaixo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atraindo para o magistério candidatos com mais problemas de formação, o que geraria um problema complementar de formação de professores muito complicado, porque você está formando professores de um cara que ainda não sabe muito bem o que devia saber, né? Então, de novo, entramos na bola de neve. Esses problemas se amplificam. Esse cara mal formado, com baixo background cultural e educacional, vai ser professor na escola pública, que vai formar as futuras gerações e, portanto, é insatisfatório, né? Então, você continua tendo problemas do montante e você tem problemas na distribuição, né? Mas não resta dúvida que a experiência da política de fundos ela tem avançado e ela tem impactado a desigualdade, né? Ainda que a desigualdade permaneça alta, ela já foi muito pior. Esse seria o balanço que eu faria para você do Fundef e do Fundeb. Certo. Novamente, muito obrigado, que estou aprendendo bastante. Agora, em relação, o senhor falou da luta inicial, né, sobre a questão da expansão, né, da luta pela expansão do número de vagas, né? Agora eu queria trazer um pouquinho mais para próximo sobre uma discussão atual que é o tempo integral. Então, eu não tenho conhecimento como está, né? Mas a ideia de fazer o tempo integral, pelo menos na minha lógica, se um aluno ele estudava num turno, né, matutino, vespertino, mas se é o tempo integral, agora, na minha lógica, deveria pelo menos dobrar, né, a, a carga horária daquele aluno na escola, e aí Uhum. então deveria se investir para construir mais escolas, porque os alunos que estavam numa escola, agora eles vão ter que ficar os 2 turnos, e os que estavam no outro turno da mesma escola deveriam ficar também. Então, eu queria saber se o senhor tem conhecimento dessas estatísticas e o que o senhor acha, o que está acontecendo, né, atualmente para a expansão e realmente implementação do tempo integral. O meu conhecimento, o que o pessoal do Rio de Janeiro chama de brisolão, né, é, é a primeira tentativa, né, do tempo integral, né, de aluno no tempo integral de escola. E desde lá, como o senhor acha que vem a evolução e se realmente está tentando, né, se chegar em algo que seja bom, Uhum. né, para a educação? Bom, então vamos por partes. É uma excelente pergunta, viu? Porque eu acho que ela toca numa das questões importantes hoje. Primeiro, tem que distinguir o seguinte: é diferente escola integral, escola em tempo integral, de formação integral. Então, veja, a formação integral é a ideia de você ter uma formação mais ampla, que implicaria em a parte cognitiva, a parte esportiva, a parte emocional, ou seja, seria um projeto de formação humana num sentido mais amplo, né?
E, portanto, não é a mesma coisa que eu simplesmente ampliar a jornada para fazer o que eu faço na escola de meio período. Inclusive, porque isso seria impossível. Por quê? Se a juventude de hoje, 4 horas já é chato, 8 seria 2 vezes mais chato. Então, você tem que ter um projeto de formação que seja mais abrangente e que, digamos, seja capaz de envolver o alunado, que a escola hoje não é capaz de fazer. Então, você tem um desafio pedagógico aí. A outra coisa, e aí eu acho que vai dialogar com a tua questão, é que a escola que é feita para o aluno ficar em meio período não é a mesma escola que é necessária para um período integral. Para começar pelo simples, tem que ter refeitório, né? O cara vai comer na escola, tem que ter espaços adequados para atividade física, tem que ter laboratórios, tem que ter espaço para outras iniciativas pedagógicas, porque você não pode ficar às 8 horas só dando aula. Nesse sentido que a gente tem mais tradicional, porque, bom, a gente não aguenta na universidade, imagina a criançada, né? Então, você precisaria de outro. Aí, o Brizolão, nesse sentido, assim, você tem que ter outro prédio, com outra concepção arquitetônica e etc. Por quê? Porque se fosse só um problema de vagas, até que não seria muito difícil, porque, veja, como eu te falei, aquele negócio dos 36 milhões de matriculados no ensino fundamental, em 90 nós tínhamos 56 milhões de pessoas matriculadas na educação básica. Hoje nós temos algo em torno de 40 e poucos, 46, 47. Então, veja, até daria para eu ampliar a jornada para todo mundo. Mas o problema é a inadequação dos prédios. Então, isso é o problema. Tanto é que tem muitas prefeituras que fazem uma ampliação da jornada recorrendo a outros equipamentos públicos ou instituições da sociedade civil. Então, do tipo, de manhã o aluno vai para a escola e à tarde ele vai para uma instituição complementar onde ele vai fazer outra coisa, complementar a sua formação, e a escola continua atendendo em 2 períodos e tal, né? Por conta da inadequação desses prazos. Bom, de toda maneira, eu acho que avançou muito no Brasil nos últimos anos a consciência de que nós precisamos avançar para uma escola de formação integral. E, portanto, nós temos que ter condições de abrigar esses alunos em espaços que tenham, que possibilitem, né, que se desenvolvam projetos pedagógicos de formação integral. Agora, aí, voltamos ao nosso problema. Isso envolve dinheiro, isso envolve projeto pedagógico, e nós temos aumentado o número de alunos matriculados em escola em período integral. Eu não estou com o número na cabeça, mas tem aumentado, mas é muito abaixo do que seria necessário, né? Agora, tem um limite que você tem que ter mais investimentos, enfim, para poder fazer. De toda maneira, eu acho que a consciência de que nós temos que ampliar a educação integral, eu acho que ela está se disseminando, isso é um ponto positivo. Mas tem muitos desafios aí nessa transição, né? Certo. Bom, eu tenho um irmão, né, da área de saúde e ele sempre nunca entendeu a questão das cotas, né? Então, eu queria saber, né, a sua opinião e se o senhor acha, né, que está na direção da questão do direito, né, como o senhor falou, de certas classes, né, na sociedade que foram injustiçadas, né, e que já se reconheceu isso legalmente, e eu queria saber a sua opinião, né, e explicasse um pouquinho, assim, nessa questão de cotas, porque muitos brasileiros não entendem e Uhum. não apoiam e ficam se achando injustiçados. Sei. Vamos começar com a situação pregressa, né? Qual era a crítica ao vestibular, né? O vestibular apresenta uma correlação altíssima com o nível socioeconômico, né? Então, o que acontece? Eu brincava com os meus alunos, quando começava a discutir cota, é o seguinte, a seleção via vestibular,
é mais ou menos a mesma coisa que uma seleção olhando a conta bancária dos pais. Né? Claro que isso é muito mais chocante, mas era isso. Você tinha uma seletividade no sistema escolar que se amplificava no momento do ingresso nos cursos de nível superior. Né? Então, digamos, a crítica era isso. Você tinha um enviesamento por nível socioeconômico, por raça, enfim, muito grande. Bom, e aí você tem toda uma discussão mundial sobre a redução de desigualdade e aí a emergência do conceito moderno de equidade. A equidade, conforme ela é interpretada hoje, é a ideia de reduzir a desigualdade entre grupos. Então, eu vou definir uma cota para um determinado grupo, né? E a competitividade ou a competição para os que vão ingressar, o processo continua sendo seletivo, vai se dar dentro desses nichos. Então, por exemplo, se eu defino que a minha cota vai ser 30% de negros, os candidatos negros vão concorrer por aquelas 30% de vagas. Ou seja, é importante chamar a atenção disso. O processo continua sendo competitivo, só que você está concorrendo dentro do teu grupo. E o acesso universal, você tem, digamos, outra concorrência. Bom, o que acontece? Acontece que você começa a definir que o resultado final vai ser menos enviesado, por exemplo, por nível socioeconômico, para os brancos, do que o resultado anterior. Né? Bom, a primeira crítica que existia é a seguinte: isso vai fazer com que o nível dos cursos piore. Os estudos que nós temos, depois da experiência das cotas, é que os resultados acadêmicos dos cotistas não se diferenciam substantivamente dos não cotistas. Eventualmente por conta de engajamento, uma série de outras coisas, mas, digamos, esta crítica de que os caras não iam ter condição de acompanhar os cursos, ela não se sustenta. Os estudos mostram isso. E ela tem um efeito que a gente não pode deixar de reconhecer, que mudou a composição social da Universidade Brasileira. Né? Quando você começa a ver nos cursos de medicina da USP e da Unicamp, que começa a perceber que tem negros sendo formados médicos, estudantes oriundos de camadas populares se formando médicos, você fala, bom, isso aqui é um evidente exemplo de democratização do ensino. Né? Então, digamos assim, as cotas, tanto é que isso é interessante, a renovação da lei das cotas se deu durante o governo Bolsonaro e foi aprovado praticamente por unanimidade. Por quê? É muito difícil enfrentar um debate sério dizendo o seguinte: elas não funcionaram. Não, elas funcionaram. Elas colocaram para dentro da universidade uma parcela da população que não estava dentro e que não teve impactos substantivos na qualidade em relação aos não cotistas. Porque aí também não dá para a gente confundir o seguinte: nós temos um problema de queda da qualidade em geral. Né? Mesmo sem cotas, a gente já estava dizendo que o nível da qualidade dos alunos que chegavam no ensino superior estava piorando no tempo, porque tem a ver com a deterioração das condições do ensino da educação básica. Mas aí digamos assim, ele não é discriminatório, ele continua sendo desigual, mas era generalizado. Né? Então, separando os dois efeitos, você fala, é evidente que nós temos que enfrentar um problema de qualidade na educação básica, que atinge todo mundo, e nós temos que trabalhar para que todo mundo tenha condições de concorrer em igualdade, se você não tem vaga para todo mundo. Né? Mas, de toda maneira, se você faz um debate sobre a desigualdade que tem que ser enfrentada, as políticas de cotas são uma alternativa. Aí eu queria fazer duas observações. A primeira delas é que a política de cotas não pode ser permanente, porque ou seja, ela é uma ação emergencial para reduzir uma desigualdade flagrante, que nós esperamos que no longo prazo ela desapareça. Desapareça como? Que você tenha ensino de qualidade na educação básica. Em segundo lugar, que as cotas, eu entendo, deveriam atingir grandes contingentes excluídos.
Eu te diria o seguinte: negros me parece muito evidente, pobres, muito evidente. Por quê? Porque eles representam frações muito grandes da população brasileira. Agora, se você começa a fazer cota para tudo, você começa a ter cotistas com baixíssima representação da população alvo. E, portanto, você está diluindo a importância de você ter cota para os grandes grupos excluídos. Entendeu? É um debate delicado e digamos, no clima atual é chato fazer, mas eu acho que é necessário. Por quê? Porque a gente tem assistido uma proliferação de cotas que eu acho que não se justificam exatamente se você levar em conta qual é o problema original que você está tentando endereçar. Né? Então, indígenas na Amazônia, não tenho dúvida. Né? Por quê? Porque a população indígena é muito grande no conjunto da população. A população negra no Brasil como um todo também é muito grande. Né? Os pobres, bom, pobre tem para todo canto no Brasil. Você tem que endereçar políticas de cotas. Ou seja, você tem que pensar no grande número, né? Aquele velho problema, velha questão da estatística, né? E aí dentro você vai ter, eventualmente, alguma diferenciação, mas tem que tomar cuidado no desenho dessas políticas. Agora, de toda maneira, só para fechar, eu acho que é inequívoco o sucesso dessas políticas. Elas têm problema? Tem. Toda política tem dificuldade de implementação, tem muito debate sobre como é que você operacionaliza. Isso é um processo de aprendizado. Agora, digamos, é uma prova bem sucedida de redução das desigualdades. E, por último, só para a gente não esquecer, as cotas no Brasil rigorosamente foram introduzidas durante a ditadura, em 69, na famosa Lei do Boi, né? Que acabou beneficiando proprietários rurais. Né? Então você fala, bom, e aí ninguém falava nada. Então, também tem um problema de um preconceito aí, que é o seguinte: você está começando a ter negro e pobre dentro da universidade, e isso incomoda. Né? Mas, enfim, se a gente pensar do ponto de vista de política pública e democracia, me parece que são experiências bem-sucedidas, que, obviamente, podem e devem ser aperfeiçoadas. Professor Romualdo, uma penúltima pergunta antes da sua declaração. Assim, tiveram nomes, né, importantes, vários, né, mas dentre eles, por exemplo, Anísio Teixeira, que eu acredito que foi secretário, né, de Educação no estado do São Paulo. Também o Paulo Freire, né, que também teve a oportunidade. E nós vemos, né, que problemas na educação, pelo menos ao meu ponto de vista, devem se igualar a problemas econômicos. Problemas econômicos são extremamente difíceis de se resolver porque existem muitas variáveis. Então, problema na educação, também ao meu ponto de vista, existem muitas variáveis. Eu sempre conto, né, que eu fui professor do ensino básico, né, tanto privado quanto público, e encontrei dificuldades que, para mim, foram intransponíveis, como adolescentes abusados, abusados sexualmente, moralmente, psicologicamente, adolescentes que passavam fome, iam para a escola para comer. Então, vários problemas que acabavam tirando a cabeça do adolescente dali da escola. E, para mim, aqueles problemas eram intransponíveis. Agora, o senhor teria, assim, pelo menos um, um certo caminho que essas políticas públicas ou mesmo de investimento no Brasil, será que poderia haver pelo menos amenização de problemas na educação ou pelo menos resolução de alguns? Certamente, senão não estaria trabalhando na educação, né? A gente tem que ser otimista. Mas veja, parte grande dos problemas educacionais são problemas sociais. Esses que você deu, quer dizer, digamos, a criança ou o adolescente não tem o que comer em casa, isso é um problema social. O fato dele, digamos, tentar resolver a sua fome na escola já é o subterfúgio. Né? Quer dizer, nós temos que enfrentar
o problema da desigualdade social no Brasil. Né? Quer dizer, é inadmissível que num país como o Brasil você tenha uma parcela da população que passe fome. Né? Ainda bem que ela está diminuindo, mas ainda continua sendo muito grande. Né? O abuso que existe, né, tem que ser combatido. E esse é um problema social, que às vezes ele deságua, ele aflora na escola, porque em muitos lugares, esses dias eu vi uma expressão que eu gostei, em grande medida no Brasil, a escola é a vanguarda do Estado. Ou seja, ela chega em locais em que nenhuma outra instituição do Estado chega. E, portanto, esse conjunto de problemas que o Estado deveria resolver em diversas áreas, ela bate a porta da educação. Eles batem a porta, né? Então, acho que nós temos que enfrentar a nossa desigualdade social e temos que enfrentar as nossas deficiências em termos de educação. E aí, digamos, uma parte grande do problema é financiamento, né? E, portanto, nós temos que discutir a partição do fundo público. Né? Se eu penso, né, os subsídios que o Brasil faz para diversos setores, com maior ou menor justificativa, e que muitos desses subsídios são maiores do que o que a gente gasta em saúde e educação, você fala, tem alguma coisa que está errada. Né? Nós temos que repensar isso daí. Né? Por isso que eu digo sempre que a gente refletir sobre as opções de política econômica e de distribuição do fundo público é tarefa de qualquer cidadão. Né? E pensar, né, no gasto que tem que ser feito na educação, e aí depois tem os problemas pedagógicos. Você tendo as condições materiais de funcionamento da escola, não quer dizer que os problemas acabaram. Você tem desafios pedagógicos que têm que ser enfrentados. Mas, brincando com a matemática, o dinheiro é condição necessária, mas não é suficiente. Né? Você tem que enfrentar o outro problema. Então, de toda maneira, acho isso. Acho que nós temos que pensar nos problemas brasileiros, entre eles a educação, e é um problema que nós temos que enfrentar. E aí eu acho que é sempre importante a gente pensar o seguinte: o nosso problema de educação é um problema de educar aqueles que nunca foram educados. Ou seja, aquelas parcelas da população que historicamente foram excluídas. Né? Eu acho inadmissível que o Brasil tenha a Declaração do Direito à Educação em nível federal, remonta no Brasil à Constituição de 34. E nós ainda estamos discutindo como pôr todo mundo dentro da escola obrigatória, quase 100 anos depois. Né? Ou seja, a educação, de fato, no Brasil nunca foi uma prioridade de Estado. Ela tem que ser. Né? Educação e tecnologia. Educação no sentido da democracia, que isso significa, quer dizer, dar acesso a todo cidadão às condições mínimas de vida, inclusive ao que a gente diz teoricamente, né, que a educação é condição para você usufruir outros direitos, como o nosso investimento em ciência e tecnologia, senão nós não temos futuro como país. Né? Quer dizer, a gente tem que usar um pouco o superávit que a gente tem do agro, da exploração de petróleo, etc., para pensar um projeto de país para o século XXI, que necessariamente é um projeto para investir em ciência e tecnologia. Senão você está fora. Né? Você virar produtor de matéria primária de baixo valor agregado significa o seguinte: no longo prazo você vai ser miserável. Né? Não pode. Né? Temos que investir em ciência e tecnologia. Quer dizer, o fato do Brasil estar se desindustrializando devia causar, digamos, pânico na população brasileira, porque isso é liquidar nosso futuro. Né? E isso passa por educação, ciência e tecnologia. Né? Nós temos que, nesse sentido, é uma tarefa nossa, de professores, educadores, de tentar disseminar esse debate para a sociedade, né? Principalmente no ano de eleição, porque isso é pensar o futuro. O resto é coisa de curto prazo. Né? Nós temos que pensar um projeto do Brasil para o século XXI. Nós não temos. E isto, digamos, o tempo joga contra nós. Né? Crise climática, todas as consequências que você tem, digamos assim, dos riscos sociais que o mundo hoje nos coloca, nós estamos atrasados. Né?
Bom, então, para nós encerrarmos, né, eu queria perguntar ao senhor se o senhor gostaria de deixar uma mensagem, né, para os jovens estudantes e jovens pesquisadores do nosso Brasil. Olha, eu vou partir de uma de uma coisa que de alguma maneira eu já falei, né? Quer dizer, a gente está na educação, a gente tem que ter esperança, né? Ou seja, no fundo, você está na educação significa que em alguma medida você acha que o mundo pode ser diferente, a sociedade pode ser mais justa, menos desigual, e eu acho que isso, nesse sentido, é uma luta que vale a pena, né? Ou seja, tem um sentido social você lutar pelo engrandecimento da sociedade, a melhoria das condições de vida de todo mundo, né? E é nesse sentido que a participação social é um dos resultados mais frutíferos da educação, né? Que é a esperança de que a gente pode ser um país melhor, mais justo, enfim. Então, nesse sentido, o trabalho na educação, na ciência, tem um pouco esse altruísmo social que eu acho que é importante e que nos move, né? Ou seja, no fundo, se eu perguntar para um professor por que ele quer ser professor, certamente não é por dinheiro, né? Então, é por um altruísmo social que eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser é necessário para a sociedade como um todo. Né? Inclusive, os estudos de desenvolvimento que a gente conhece, né, apontam como um dos elementos essenciais para o desenvolvimento de um país o engajamento cívico, né, o engajamento nas questões nacionais, né, na participação, no debate das alternativas que o país tem, etc. Que eu acho que isso é importante. Né? E a gente olha para os países que tiveram sucesso na história, isso foi sempre um elemento essencial. Né? Então, eu diria que é isso. Né? O Paulo Freire tem uma frase boa, que é aquela que o pessoal já generalizou aí, que é o esperançar. Né? Ter esperança de um mundo melhor, mas esse esperançar é uma esperança participante. Né? E o Anísio, que você citou, que eu acho que é outra figura icônica, eu diria que para a escola pública o Anísio é mais do que o Paulo Freire. O Paulo Freire faz uma revolução na educação, no sentido que a grande contribuição do Paulo Freire foi compreender como se aprende. Isso é a originalidade dele. Né? E, portanto, digamos, o Paulo Freire tem um engajamento com a escola tardio, no sentido que ele vai ter esse engajamento com a experiência dele na Prefeitura de São Paulo, e a partir daí ele vai fazer reflexões mais sistemáticas, quando ele já era reconhecido uma autoridade mundial. Por quê? Porque a importância dele está em desvelar esse processo de aprendizado das pessoas. Nesse sentido, é que ele é reverenciado mundo afora. O Anísio não. O Anísio é uma pessoa que sempre esteve envolvida e engajada na política educacional, na expansão dos nossos sistemas de educação, na construção da nossa infraestrutura educacional, né? Então, por exemplo, criador da CAPES, a experiência dele como secretário de Educação do Distrito Federal, quando cria a Universidade do Distrito Federal, que é uma experiência de curto prazo, depois vai ter a UNB, enfim, o Anísio esteve envolvido com grandes projetos de política educacional ao longo de sua trajetória. Né? Nesse sentido, são duas figuras importantíssimas e diferentes. E, só para acabar, né, é falso que o Paulo Freire tenha influência no que é a educação no Brasil. Olha, oxalá tivéssemos a influência do Paulo Freire na nossa educação. Bom, então nós vamos agradecer, né, a essa entrevista com o professor Romualdo e também deixar uma mensagem ao senhor que a sua pesquisa, a sua influência na ciência, né, na pesquisa em educação, em investimento, em direitos, deixou uma marca, né, na ciência brasileira e nós também estamos lhe dando os parabéns, né, pela sua carreira, pelo seu trabalho, seu esforço, né, até hoje, pela nossa educação brasileira. Então, muito obrigado, professor Romualdo, por essa entrevista e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço suas palavras. Uma boa tarde.